há algo muito mais relevante do que seu peso, gordura corporal e distribuição. A obesidade reduz a expectativa de vida em até 20 anos. Se você notar, este é um intervalo muito amplo, o que define que uma obesidade seja mais problemática que outra. Muitos fatores, como a massa muscular da pessoa ou a distribuição dessa gordura. Sim, onde essa gordura está, porque nem sempre é distribuída igualmente. O acúmulo de gordura em compartimentos viscerais influencia o risco de diabetes tipo 2, hipertensão arterial e doença cardiovascular, independentemente do peso. Hoje você vai entender como... Entenda os tipos de gordura corporal, sua distribuição, riscos à saúde e como medir com precisão a sua gordura corporal. Você sabe muito menos sobre gordura do que pensa. Nós fizemos o público pensar que a gordura é um elemento anatômico inerte e estúpido, que é apenas uma fonte de combustível, o depósito do seu carro. E isso é um enorme erro. Começando porque não existe apenas um tipo de célula de gordura. Existem no mínimo 3 tipos de adipócitos: branco, marrom e bege. O primeiro tem muita capacidade de armazenar gordura e pouca capacidade de gerar calor. O último é o oposto, já o marrom possui propriedades intermediárias. Acontece um pouco como com as fibras rápidas, lentas e mistas no músculo esquelético. Uma das linhas de pesquisa em obesidade busca estimular a formação de mais gordura marrom e bege para gastar mais energia. Quais tipos de gordura existem de acordo com sua distribuição? Temos 3 tipos de gordura em relação a onde ela se deposita. A indústria do fitness e da beleza ataca a gordura subcutânea, que se divide em superficial e profunda. É a que você pode ver e tocar, a que oscila quando você dá um tapa, e em humanos costuma-se acumular no abdômen, quadril e coxas. Depois temos a gordura visceral, dividida em gordura aumental, que pende como um babador do estômago até o fígado, protegendo os órgãos internos, e a gordura mesentérica, que se encontra entre as alças intestinais. Finalmente, temos a gordura ectópica, que se localiza em outros órgãos e tecidos que não deveriam ter muita gordura, como o coração, o pâncreas ou o músculo. Você acha que é bom que o coração tenha muita gordura? De fato, é péssimo. E você deve estar se perguntando, por que preciso saber disso? O mais importante é que você entenda este conceito. Existe uma capacidade limitada de armazenamento de lipídios no compartimento subcutâneo. Essa capacidade é diferente de pessoa para pessoa. Repito, você não pode armazenar toda a gordura que quiser debaixo da pele, no tecido subcutâneo. Você pode ter pouca capacidade de armazenar gordura e seu vizinho muitíssima. Por isso, as pessoas que chegam a 500 ou 600 quilos são prodígios da natureza. Nem todos temos a capacidade de fazer isso. O mesmo ocorre com a capacidade genética de ganhar massa muscular. E quando atingimos nosso limite genético, o que acontece? Quando nos aproximamos ou atingimos esse limite pessoal e fisiológico, derramamos gordura para outros compartimentos, como o visceral e o ectópico. Estes 2 últimos são os que geram a maioria das doenças relacionadas à obesidade, porque ter gordura subcutânea é muito menos perigoso para a saúde do que ter gordura visceral e ectópica. O problema é que a gordura subcutânea é claramente visível, mas a visceral e ectópica passam totalmente despercebidas e só podem ser conhecidas com as técnicas que vou te contar no vídeo de hoje. Borja, qual é a porcentagem da gordura saudável? A adiposidade é muito variável em cada pessoa, fase da vida, etnias e, claro, também existe uma diferença clara entre os sexos. Por exemplo, asiáticos e africanos toleram muito pior o excesso de gordura corporal e desenvolvem diabetes tipo 2 mais cedo e de forma mais grave em relação aos europeus. Indígenas aborígenes desenvolvem rapidamente doenças metabólicas quando passam de comer alimentos aos quais estão adaptados para comer lixo ocidental. Para ter números fáceis de lembrar, embora não exatos, para um homem adulto, uma porcentagem de gordura entre 10% e 20% é saudável, o que não significa que não existam homens com 7, 8 ou 9% de gordura corporal que sejam saudáveis, ou mesmo com 22%. Na mulher, nos movemos mais na faixa de entre 15% e 25% de gordura corporal, porque vocês, geneticamente, têm tendência a acumular mais gordura para fins reprodutivos. Outra diferença entre homens e mulheres é que nós tendemos a gerar mais gordura visceral e menos subcutânea, o que é uma clara desvantagem e está por trás do maior risco cardiovascular em homens, embora isso se iguale a partir da menopausa. Se o peso não é um bom indicador, como mencionado antes, como posso medir minha porcentagem de gordura corporal? Medidas antropométricas. As medidas e índices antropométricos são os mais fáceis de usar. São úteis, mas bem limitadas. O mais conhecido, provavelmente você já usou, é o índice de massa corporal. O índice de massa corporal é a pior forma de estimar a gordura corporal, porque não mede a gordura corporal. É um valor numérico calculado a partir da altura e do peso.
A base conceitual da obesidade é gerada com base no índice de massa corporal, pois lembre-se que consideramos obesidade como um índice de massa corporal superior a 30 kg por metro quadrado. Aqui nos deparamos com os alicerces do problema atual na definição e pesquisa em obesidade. Porque definimos a obesidade de acordo com um parâmetro inexato que não nos diz nada sobre a quantidade e distribuição de gordura. O índice de massa corporal é fácil de calcular, mas correlaciona mal com problemas de saúde se compararmos com a relação cintura-quadril ou o diâmetro sagital abdominal que vou explicar agora. E além disso, ignora fatores tão importantes quanto a quantidade de massa magra ou a distribuição da gordura já citada. Por isso, o índice de massa corporal só deve ser usado junto com outras técnicas como complemento. Índice cintura-quadril é também relativamente fácil de medir e superior ao índice de massa corporal para estimar o risco cardiometabólico. A implementação da técnica nem sempre é fácil, pois é necessário medir a cintura na altura do umbigo com a barriga relaxada e a fita métrica sem tensão. Para homens, um índice cintura-quadril superior a 0,95 indica maior risco de problemas cardiometabólicos e em mulheres este número está acima de 0,85. Diâmetro abdominal sagital. É uma alternativa mais potente que as anteriores, porém pouco utilizada. Mede o diâmetro antero-posterior do abdômen. O paciente deita-se em uma superfície firme e dobra os joelhos a 90 graus para evitar arquear as costas. Depois, durante uma exalação, mede-se a distância da região lombar ao ponto mais alto do abdômen, à altura do umbigo. É a medida antropométrica que demonstrou a associação mais forte com a adiposidade visceral neste recente estudo. Para estimar sua gordura visceral de forma simples e econômica, essa é a melhor maneira. Só é necessário uma fita métrica. Devemos tentar que seja menor que 25 cm em homens e menor que 20 cm em mulheres. Estudo das dobras cutâneas, plicometria. O estudo das dobras cutâneas é um método amplamente utilizado e acessível para estimar o percentual de gordura corporal. Consiste em medir a espessura das dobras da pele em vários pontos específicos e padronizados do corpo, utilizando um calibrador especial chamado plicômetro ou calibrador de dobras cutâneas. Essas medições permitem estimar a quantidade de gordura subcutânea, que depois pode ser correlacionada com a porcentagem total de gordura corporal usando equações padronizadas. O principal problema é que é necessário aprender a técnica, que não é facilmente reprodutível. Bem, além das medidas antropométricas, temos as técnicas que estimam a composição corporal, a quantidade e distribuição de massa magra, principalmente músculo, tecido adiposo e osso. Estas são as mais interessantes. Impedanciometria. Você sobe em uma balança com elétrodos em contato com seus pés e, às vezes, também com suas mãos. É por isso que você tem que tirar as meias. Em seguida, uma corrente elétrica imperceptível atravessa seu corpo e seus tecidos, medindo a impedância, ou seja, a resistência que diferentes tecidos geram ao passar essa corrente. Lembre-se, a eletricidade se move de forma diferente na água e na gordura. Popularmente é conhecido como TANITA, mas esta não é mais do que a marca mais famosa de bioimpedância, e claro, existem muitas outras. É muito simples de fazer, é portátil, não é muito cara e estima a porcentagem de gordura corporal. O principal problema é que há muita variabilidade de um aparelho para outro. As mudanças de hidratação afetam muito o resultado, até mesmo os resultantes do ciclo menstrual, e em obesidades mais graves a precisão é reduzida. Os chamados octapolares, 2 eletrodos para cada mão e cada pé, são muito mais confiáveis. É o mais usado de longe para medir a composição corporal por sua segurança, simplicidade de uso e preço. Porém, não é o mais preciso. Pletismografia corporal total ou Bob Body. Esta técnica mede o volume de ar deslocado por uma pessoa dentro de um compartimento fechado para avaliar massa e volume. Estima assim a densidade corporal, que é usada para determinar a porcentagem de gordura corporal aplicando equações de densidade, como a equação de Siri ou a equação de Brožek, que convertem a densidade corporal em porcentagem de gordura corporal. É rápido e simples de fazer e também estima a distribuição da gordura, mas requer equipamento não portátil e especializado. Além disso, densidade mineral óssea, temperatura, umidade relativa, quantidade de pelo e hidratação modificam os resultados. Por isso, é pouco usado. Densitometria óssea de dupla energia. Nesta técnica, são usadas doses baixas de raios-x para gerar uma representação anatômica em 2D, a partir da qual se estima a composição corporal. É muito precisa e informa sobre a distribuição da gordura corporal. É o padrão ouro para medir a densidade mineral óssea. Você deve conhecer a densitometria. Se você tem osteopenia ou osteoporose, certamente já fez exames desse tipo. Como desvantagens, adiciona um pouco de radiação ionizante. Embora muito pouco, o equipamento pode ser incompatível com obesidades mais graves e não é portátil.
Há interferências com o posicionamento do paciente e se ele se move ou não durante o teste, assim como em um raio-x. Outra grande desvantagem é que não mede a gordura ectópica. TC, tomografia computadorizada. A TC é como a densitometria óssea de dupla energia, mas usa muitas mais imagens de raio-x para gerar um modelo anatômico 3D muito detalhado e completo. Não é diferente da TC que se faz para diagnosticar outros problemas médicos. Sua precisão é alta e mede bem a gordura visceral e subcutânea. No entanto, é caro e, o mais importante, adiciona altos níveis de radiação ionizante. Não realizar em crianças ou outros grupos de risco. Na minha opinião, uma técnica diagnóstica não deveria causar danos havendo alternativas, então nem a considero uma opção válida. Ressonância magnética nuclear utiliza campos magnéticos potentes para gerar um modelo anatômico 3D preciso. Também mede a gordura em todos os compartimentos corporais com alta precisão. Como clara vantagem em relação à tomografia axial computadorizada, não adiciona radiação ionizante. No entanto, essa técnica é muito cara, não pode ser realizada pelo próprio paciente, interfere com alguns implantes, marca-passos e implantes cocleares, sendo mais utilizada em ensaios clínicos do que no cotidiano. Em resumo, agora você conhece as opções para estimar com precisão sua porcentagem de gordura corporal. Se você nunca foi além do seu peso medido na balança, começar por conhecer seu índice de massa corporal, índice cintura-quadril e especialmente diâmetro abdominal sagital é mais do que interessante. No entanto, não devemos parar por aí. Essas seriam medidas de triagem básicas que nos dão uma ideia do seu risco e se você precisa se esforçar mais ou não. Depois de conhecer as medidas antropométricas, se o que você quer é ter uma ferramenta em casa para estimar regularmente a sua porcentagem de gordura, a bioimpedância é a mais fácil de usar e adquirir. As octapolares são muito mais precisas, porém mais caras. Para comparar e contrastar, seria muito bom também fazer de vez em quando uma densitometria óssea de dupla energia para analisar a composição corporal. Muitos centros especializados já a oferecem, e como cereja do bolo, e se algum dia você tiver a oportunidade, uma ressonância magnética nuclear é o método mais preciso e completo de longe, embora evidentemente restrito a clínicas e hospitais. Se o vídeo foi útil, comente abaixo. E lembro que você tem à sua disposição a consulta online, caso possa ajudar. Obrigado por assistir até o final, até o próximo vídeo. Um abraço e continue se empoderando.